Olá, olá, de hoje, direto aqui dos estúdios Luz na Vida, mais um audiocast para vocês. Esse é o terceiro audiocast agora que nós estamos fazendo na semana. E hoje vamos trazer um tema importante, que é a cromoterapia. Muitas pessoas não conhecem, né, e não sabem a importância da cromoterapia e também que ela é prática integrativa que é reconhecida pela OMS, pelo SUS, como complemento, né, em tratamentos. Você pode também estar fazendo como uma forma de bem-estar, né? Você pode usar as cores ao seu favor e com isso, nós estamos aqui com a Adriana, que é a nossa cromoterapeuta especialista em cromoterapia. Adri, tudo bem? Oi, tudo bem? E vamos lá, e o assunto sobre cromoterapia? O que você nos traz aí dentro da sua experiência, né? A gente sabe muito da teoria, né? Que é o uso das cores e tal, mas assim, dentro da prática, da vivência, o que a cromoterapia tem trazido para você de resultados, né? Não para você, mas sim para os seus pacientes. Bom, as cores, né, elas servem para trazer um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. As cores que nós utilizamos, a gente pode perceber que na nossa vida nós estamos cercados, né, por coisas coloridas. Pode ser que a gente não perceba o efeito delas na nossa vida, né, de forma vibracional, que elas promovem a cura. Mas se você não está se sentindo bem, provavelmente você vai pegar no seu armário qualquer vestimenta e vai colocar. E aí o que eu sugiro? Quando você não estiver muito bem, quando você estiver meio tristinho ou deprimido ou sem ânimo, então assim, é importante que você coloque cores que são mais vibrantes, por exemplo, amarelo, laranja. E aí tem pessoas que me falam assim: Adriana, engraçado, eu olhei para o meu armário, eu tinha um monte de blusa só preta. Eu não tenho, por exemplo, você me falou do amarelo agora e eu não tenho uma cor de peça amarela. Então assim, é importante que você fique atento a isso, porque como as cores, elas trazem essa mudança, né, trazem um bem-estar para você. O dia que você estiver desanimado, por exemplo, eu tô meio apático, tô aqui, parece que eu não consigo me mexer, tô paralisado, tô com medo. Você coloca uma cor mais forte, por exemplo, o vermelho. Isso, na verdade, é a cor no vestuário, né? Isso, a gente está falando, é um exemplo prático, né? Porque parece que precisa de uma coisa muito mirabolante. Não, eu estou começando a mostrar que dentro da nossa vida prática nós podemos ter recursos infinitos para trabalhar essa nossa mudança, né, de consciência, de sentimento, de pensamentos. Então, dentro desse trabalho, né, tem uma importância, o efeito psicológico das cores na nossa vida. Então assim, existem várias, né, vertentes aí para cromoterapia, né? Como você falou, começou pelo vestuário, mas a gente tem também nos ambientes, né? A gente tem na alimentação, né? Que uma alimentação bem colorida, né? Ela te dá uma diversidade de nutrientes, né? Que são, obviamente, necessários para o teu dia a dia. Isso, segundo os especialistas, eu estou replicando o que eles estão falando. Eu não sou especialista em nutrição, mas a combinação de cores na alimentação é importante também. Mas o que a gente talvez não conheça, sabe mais aprofundadamente, é que existem tratamentos em cromoterapia, não só em vestuário, obviamente ambiente, que são através das próprias luzes, né, das luzes coloridas, né? Geralmente existem até empresas que fazem uma sala de descanso, né, de uma maneira que a pessoa possa, depois do almoço,
essas empresas que também, essas anarquias corporativas, né, como o Google e tudo, então tem essas salas ambientadas. Não necessariamente o Google faz isso, mas como a luz violeta, que é uma luz que talvez acalme a pessoa, uma luz azul, né, que isso em ambiente, né? Academias de ginástica estão fazendo isso também, mas também tem as canetas, né, cromoterápicas, né, que você faz as aplicações dessas luzes em pontos estratégicos diante da patologia ou da anamnésia, onde a pessoa está sofrendo. Isso também é a pergunta que eu faço. Ela também influencia, né, essas aplicações de cores na parte emocional ou só na parte física, né? Tipo, eu tenho uma lesão ou algum tipo de doença que seja, que estou complementando com a cromoterapia. Então na parte física e emocional, nos dois, como é que funciona? Isso, ela atua, a cromoterapia atua de uma forma global, né? Uma forma ampla. Então ela ajuda a restaurar a função orgânica, que é o que você está me falando da função física, e ela ajuda também na questão emocional, psicológica. Então, eu já falei, desde sempre, quem me conhece, quem está me conhecendo vai sempre perceber que eu trato o ser de forma integral. Então, as cores, elas trazem esse reequilíbrio geral para o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, você falou sobre bastões, né, que a gente utiliza, bastão cromoterápico. Então, as cores, eu vou falar bem basiquinho porque é só para a gente tirar umas duvidazinhas iniciais. Então, as cores, elas têm uma frequência, porque elas são ondas eletromagnéticas, então elas têm uma frequência. Cada cor, ela tem uma intensidade e uma frequência. Então, vamos pegar os dois extremos, que é a cor vermelha, porque nós trabalhamos, deixa eu só explicar um pouquinho, com as cores, 7 cores, que são as cores do arco-íris. Então a gente trabalha com vermelho, laranja, amarelo, verde, nós trabalhamos com azul claro, azul índigo e o violeta. E um complemento da cor rosa, porque como a gente segue o trabalho com os chakras, né, como eu falei no primeiro e no segundo audiocast, o rosa, ele é um complemento do chakra cardíaco. Então, o chakra cardíaco a gente trabalha com 2 cores, o verde e o rosa. E então, essa prática de cromoterapia é muito antiga, desde do Antigo Egito, da Atlântida, de muitos povos antigos. Então, hoje a gente tem vários recursos, né? Tem lâmpada com controle remoto, tem chuveiro com cores, né? Tem esses bastões que quem é cromoterapeuta utiliza. E esses bastões nós vamos trocando os filtros coloridos. Porque esses filtros coloridos é que atuam primeiro no nosso campo mais sutil, que tem a ver com essa questão do reequilíbrio dos chakras, e depois no nosso campo também físico. Tudo bem? Tudo bem. Não, é que a questão também é que você pode, né, combinar, né, com a cromoterapia com cristais, como ele é complementar, né, tá dentro das terapias integrativas complementares, né. Ela também auxilia no tratamento de doenças que são tratadas com alopatia, né. Então, assim, você tem uma qualidade de vida também, né, em relação a isso, e um resultado, acho que não é questão nem de acelerar, né, mas de melhorar a percepção, né, do tratamento, né. Então, como você me perguntou também sobre o físico, eu sou fisioterapeuta e sou terapeuta integrativa. Então, eu tenho a oportunidade de fazer tratamentos usando essas 2 vertentes. Então, eu já tive ótimos resultados físicos com a cromoterapia, em termos de pós-cirúrgico, de trauma ortopédico, qualquer coisa ligada a isso, na parte neurológica também. Mas eu efetivamente gosto mais de trabalhar as cores para uma questão mais mental, de reequilíbrio
emocional, equilíbrio, né, psicológico, usando mesmo os efeitos psicológicos. Essa é a parte que eu amo mesmo, que a minha maior pegada é trabalhar com o emocional e as cores, né? Mas a gente sabe que não está nada separado, então funciona das duas formas. Tem outras situações, não sei se é muito bem ligado com a cromoterapia, né? Mas é com luz, né? Até no teu curso, você fala da helioterapia, você fala de outras terapias que são terapias da luz também. A helioterapia é uma terapia da luz? A helioterapia é a cura através dos raios solares. Então, o que a gente entende? Por que a gente utiliza as cores do arco-íris, né? Porque, assim, o somatório de todas essas cores é a cor branca. Então, existe, para não parecer que é uma coisa aleatória, assim, não, existem muitas pesquisas científicas. Um grande estudo de decomposição de cores foi feito por Isaac Newton há muito tempo atrás. Então ele percebeu que a luz branca se decompôs em luzes coloridas. Então ele viu que o somatório dessas luzes dava a cor branca. Então a cor branca, na verdade, é o somatório de todas essas cores do arco-íris. A gente vê no arco-íris, né? Quando chove, né? Uma chuva também com sol, né? O raio solar ele passa pela gotícula, né? Isso. E faz esse prisma, aí forma o arco-íris, que são as cores da luz branca, né? Isso, decompõe, né? Aquelas luzes ali, aí fica visível. Por quê? É um efeito que depende da nossa visão. Tem outros tipos, né? Enfim, mas assim, a outra coisa que é importante realmente a cor estimula, né? Isso quando eu estudei marketing, né? Eu tenho formação em marketing. Eles tinham muito em relação às cores, né? Por exemplo, fast food, né? Usavam muito cor vermelha e amarela que estimulam, né, a fome, principalmente por carne, né, vermelha. Então é muito interessante a gente observar, né, no nosso ambiente de trabalho também, já mudando um pouco de assunto, quais são as cores, né? Tem cores que são mais que acalmam, tem cores que estimulam, tem cores que é a cor da moda às vezes também, né? Você usa na sua parede. Aqui em casa a gente colocou umas cores também aqui no estúdio, botou uma cor na sala, uma cor no quarto diferente que para dormir estimula uma cor mais neutra, né? Uma cor mais fraquinha, digo assim, não precisa ser tão vibrante, né? Então assim, tudo isso a gente tem que estar atento, né? Porque a gente nem percebe, né? Inconscientemente as coisas vão acontecendo e a gente não percebe. A gente estava até olhando aqui, fazendo aqui uma bisoiada aqui no vizinho, que a parede dele é laranja, né? Isso, e falando do laranja, quando eu comecei lá no Pilates, em uma das salas que eu tive, eu amava laranja, mas eu não tinha menor conhecimento da cromoterapia. Só que você imagina eu colocar laranja numa sala de Pilates. Eu não aguentei um ano, eu tive que mudar tudo, porque as pessoas ficavam muito agitadas e elas não paravam para fazer o que eu pedia. Então, assim, eu comecei a entender que tinha algo errado. Eu ainda não tinha conhecimento sobre nada disso. Aí eu mudei totalmente a cor. Então, em hospital, a gente pode perceber que tem muito, assim, um azul clarinho, um verdinho. Então, até para as crianças mesmo, se a gente parar para perceber, os médicos, assim, mais pediatras, eles usam roupas coloridas, né? Falar nisso, eu tenho a minha dentista, que é maravilhosa, que é a Socorro. Você pode chegar lá no consultório dela que você vai ver ela toda colorida. Cada vez ela tá com uma roupa diferente, né? Um jaleco diferente. Isso é muito legal, porque estimula você, né? E tira um pouco também da mesmice, né, do ambiente hospitalar, porque hoje em dia virou um hotel 5 estrelas, né? Hoje você já vai e parece que você está entrando no hotel, não no hospital. Acho que essa percepção também foi feita do ambiente, né? Não é só a cor, mas falando do modelo, do modo que as coisas se apresentam pra gente visualmente, né? Porque assim, eu falo isso porque para as pessoas entenderem que não
acha que eu sou algum especialista. Na verdade, eu editei muito curso da Adriana. Então eu acabei aprendendo muita coisa, né? Que os olhos é a janela da alma, né? Eu digo assim, que a gente projeta internamente o que a gente vê. Geralmente, né, você vai para um ambiente, assim, uma floresta, ou um parque bem arborizado, né, passa, isso te traz o quê? Uma plenitude de calma. Geralmente as pessoas, assim, sentem necessidade, né, de se isolarem em ambientes mais naturais, né, uma serra, praia, que isso traz uma mudança, né, de espírito, uma mudança emocional, e obviamente você se refaz, né, trazendo essas energias para o dia a dia, porque a gente não tem como nessa vida moderna talvez viver, né, sempre nesses lugares, porque tem esses envolvimentos da rotina. Mas então o que a gente percebe, você está falando da natureza, então o que mais é evidente na natureza? O verde, né? O verde é o nosso coringa da cromoterapia, o verde é a nossa cor da cura mesmo. Então, por isso que visualmente, só de você ficar olhando todo aquele verde, obviamente ali tem todo um ecossistema para isso, né? Tem os elementais da natureza, tem o ar mais puro, mas de qualquer forma o que sobressai na natureza é o verde, e o verde automaticamente é a cura. Por isso que, assim, você até tinha falado da helioterapia, né, e que é a cura através dos raios solares, é porque hoje em dia o que acontece? Nós ficamos muito dentro do escritório, ou quem trabalha em home office dentro de casa, e a gente perde esses recursos naturais que estão aí para todo mundo. Então você pode caminhar em algum lugar que seja mais arborizado, tentar fazer, né, alguma caminhada. Por exemplo, a gente é aqui do Rio, da Tijuca, e aqui perto da gente tem, né? Tem floresta, tem né? floresta, dá pra gente andar. Tem então uma praia que é perto. Tem umas ruas mais arborizadas. Então, assim, como a gente também tá falando sobre escolha, o que é que você anda escolhendo, né? O que você anda escolhendo ver? Você já falou até que os olhos são a janela da alma. Então, assim, isso é um papo bem profundo. Por que os olhos são a janela da alma, né? Porque também estão conectados ali com os nossos chakras mais superiores. Então, é um papo mais profundo. Mas, então, em relação a essa questão da natureza, muito bem lembrado, né? Então, o verde está ali para todo mundo. Você pode também, hoje em dia, eu acho que depois de todo esse processo que a gente passou, de pandemia e tudo, muito do verde foi trazido para dentro de casa. Então, você sabe, a nossa casa parece uma floresta, né? Cada dia eu venho com uma plantinha. Qualquer dia tem um horto aqui dentro. Não é nem mais, vamos falar de botânica daqui a pouco, né? E aí aconteceu isso realmente com as pessoas, né? Elas começaram a trazer para dentro, já que eu não posso sair, eu vou fazer isso aqui dentro de casa. E isso, como a gente está falando também sobre chakra, eu sempre falo, isso tem a ver lá com a nossa base, com o nosso aterramento, plantar, colher, ter ervas dentro de casa para fazer chá, quem gosta, ervinhas para tempero de comida. Olha, a gente está falando tanta coisa prática que todo mundo pode ter, não tem mistério, né? Então, na verdade, a cromoterapia está em tudo. E você acha que, de repente, é uma técnica mais também, não só para complemento, né? Mas você acha que a cromo... Enfim, isso tudo que a gente está falando, né? Desse estilo de vida. Acho que está muito ligado a estilo de vida, né? Porque a grande sacada da saúde é a prevenção, né? Porque assim, as pessoas elas acabam caindo muito, por exemplo, no corretivo, né? No corretivo no sentido remédio, deixam a doença chegar, né? A gente sabe que muitas das vezes está ligado no nosso corpo vibracional, seu campo, né? Vibracional, e vem para o físico, da maneira que a gente está pensando, da maneira que a gente está julgando, a programação que a gente está assistindo também, né? Eu vejo muito conflito, eu entro em conflitos. Isso a longo prazo, não é da noite para o dia, mas pode até desencadear, né? Mas a longo prazo pode ser uma maneira também de adoecimento, né? Eu acho que, de repente, o estilo de vida não é só
você fazer exercício, se alimentar bem, mas também pensar bem, né? Ter práticas que façam isso. A meditação ajuda, o estudo ajuda. Dependendo até da religião, enfim, se você fizer um filtro positivo das coisas, nem tudo é positivo, nem tudo é negativo. Mas enfim, ter um ponto de vista positivo é importante para realmente complementar, né, esse estilo de vida, né? Então assim, o que a gente fica muito preso também é no desconhecimento e não busca o conhecimento para melhorar o estilo de vida, né? A longevidade, que talvez assim pode ser uma faca de dois gumes, né? A longevidade, né? Mas eu acho que é você envelhecer com saúde, você envelhecer bem, você ter uma vida que você não tenha uma dependência de algumas situações, que isso vai tirar a tua qualidade de vida e, né, envelhecer de uma maneira não tão saudável, que infelizmente a gente é perecível ao tempo, né? Não tem como. Então, pessoal, fechando esse assunto, que eu acho que tem muita coisa, né, pra gente falar. Tem um workshop que está aberto aí, inscrições, né, da Sintonia das Cores dos Cristais. Vai acontecer dia 11 de março. Para mais informações, está lá no nosso site. O link está na bio também, quem quiser dar uma olhada. Então, Dri, sabendo que tem muita coisa para falar, e enfim, já faz aí que a gente já está terminando o nosso audiocast aí. E essa parte, tem muita prática que dá para fazer com as cores, porque tem respiração com cores, tem técnicas cromoterápicas para meditação, para visualização curativa. Então, assim, tem muito assunto, muitas práticas, muitas vivências. Então, até o próximo. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.